O nosso papo de hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, que é o Paulista de Jundiaí, que vem passando uma série de dificuldades, mas que está vencendo, né? Eu vou falar um pouquinho com o presidente, que é o Rodrigo Peternelli, e o Rafael Donadel, que é o vice-presidente. Então nós temos aí a presença do Ernesto Francisco Musselli, o Netinho, que sempre foi o ícone do futebol amador, que também vai participar do nosso bate-papo, perfeito? Então, eu gostaria de falar com o presidente, com o vice, um pouquinho dessa chegada de vocês ao time. Quando vocês chegaram, o que vocês estão fazendo hoje. Pode começar até com o presidente mesmo. Legal, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? É sempre muito gratificante a gente falar sobre o Paulista. Eu sempre fui torcedor do Paulista desde garoto, né? Acompanhando ali nas arquibancadas, né? Fui presidente da torcida Raça Tricolor durante 15 anos. Nesse meio tempo, sempre um líder na arquibancada e também ali fazendo uma frente com as diretorias que passaram pelo Paulista, né? Às vezes de cobrança, às vezes de apoio, mas sempre tendo boas relações, né? Fui convidado para ser conselheiro do Paulista, na época que o Cláudio Levada era presidente do conselho. Então participei bastante ali das reuniões do conselho. E surgiu a oportunidade de compor a diretoria na época do Rogério Levada, que era irmão dele, né, em 2020. O Rogério ele ficou acho que 8 meses mais ou menos na presidência e pediu a renúncia e eu acabei assumindo. No meio da pandemia, tinha parado o futebol e ali começou o desafio, né? Exatamente. E o Rafael chega junto com o Rodrigo no mesmo período? Você já faz a diretoria vice-presidente e vice já? Na diretoria executiva, eu acompanho o segundo mandato do Rodrigo, né? Estou dentro do Paulista desde 84 como torcedor, né? Meu pai sempre participando da vida política do Paulista, né? Fez parte da diretoria, do conselho. Eu, por 17 anos, fui diretor da torcida Gamor, né? Torcida um pouquinho mais antiga, sou um pouquinho mais velho que o Rodrigo. E cheguei até a vice-presidência da Gamor e depois fui ascendendo também a parte política do clube, conselho, e hoje acompanho a diretoria executiva. Perfeito. Eu acho que a gente sempre fala, você falou de desafio, é realmente um desafio, né? Eu queria ouvir de vocês, como é que está o Paulista hoje, assim, como vocês pegaram, como está hoje, assim, em termos de, primeiro assim, em termos de estruturalmente mesmo, como que você avalia isso hoje? A gente começou um trabalho de reconstrução do Paulista, né? A gente viu um cenário totalmente difícil a ponto de fechar as portas do clube. Fechar as portas no sentido do montante de dívidas, sem uma estrutura jurídica, a estrutura física toda sucateada, e aos poucos a gente foi reconstruindo, colecionando parceiros, né? Então aos poucos a gente foi resgatando essa credibilidade do Paulista. Então com essa credibilidade a gente conseguiu bastante reformas no estádio, que nem a pintura da fachada, depois dos vestiários, academia, montagem de uma sala de imprensa, sala de aquecimento, reforma dos alojamentos, cadeira cativa, tinha muito problema de pombo lá, né, de merda de pombo nas cadeiras, estava tudo enferrujado. A gente fez uma campanha, pintou aquelas cadeiras, colocou tela ali na cobertura das cativas. Depois, com toda essa movimentação positiva, veio o Palmeiras, uma parceria com o Palmeiras feminino, que trocou o gramado do zero. A gente tinha um gramado lá desde 57, quando inaugurou o estádio, era o mesmo gramado. A gente conseguiu fazer tudo do zero, sem pôr R$1 do clube. Foi tudo com parcerias. Então o Palmeiras veio, montou a irrigação, drenagem, o campo. Hoje a gente tem um campo aí de primeira divisão, né? Então essa construção do Paulista, ela é de dentro para fora. Primeiro uma organização interna, né? O Rafael costuma muito falar isso e faz muito sentido. Quando você pega uma empresa e vai reconstruir ela, o produto final, ele é o último a aparecer. Primeiro você arruma o maquinário, você arruma a parte administrativa, os funcionários, para depois sair o melhor produto. E o melhor produto do Paulista é dentro de campo. Então primeiro a gente reconstrói o clube com estrutura, administração, com os alicerces, para depois ter o produto final que é o futebol. E a gente sabe a história do Paulista, que sempre competiu em grandes competições, sempre com boas campanhas, né? O clube, na história dele teve altos e baixos, mas sempre foi um clube de ponta, né? Então hoje a divisão que o Paulista está não condiz com a estrutura que ele tem. Exatamente. Mas a gente está alicerçando o clube para quando sair dessas divisões nunca mais voltar. Porque a gente vê muitos clubes do interior, às vezes ele bate lá em cima e depois volta.
A gente sabe que se tiver um alicerce, um clube estruturado, quando bater lá em cima não volta mais. Então é esse caminho que a gente está buscando pro Paulista. Eu até perguntei para o Rafael a questão do estádio. Essa história do estádio que chegou leiloado, penhorado. Como é que está hoje a questão do Jaime Sintra? É do Paulista? O Jaime Sintra, sim, é um estádio privado, né? Administração 100% do Paulista. Hoje ele faz parte de um programa do Compac, né? Ele está indicado para o tombamento do patrimônio histórico, né? Para que ele tenha algumas proteções futuras contra leilões, esse tipo de penhora, né? Hoje, infelizmente, ele é um ativo do clube que está penhorado por conta de dívidas antigas, né? Ele já esteve presente em alguns leilões que não foi arrematado, né? Ele tem um valor lá mínimo, e esse valor mínimo ele tem que ser, no mínimo, mensurado para que alguém possa adquiri-lo, né? Mas a gente já entrou também com esse cerceamento, né, desse patrimônio, para que ele não sofra. Então, isso é um trabalho que o diretor de patrimônio, o Ivan Gotardi, vem fazendo junto ao Compac, né, que é o órgão que cuida desses tombamentos, dessas indicações e tombamentos de patrimônio. Se você não colocação, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo presente maravilhoso que vocês trouxeram, essa camisa linda do nosso Galo, né? Dizer que fico muito honrado com vocês aqui e que, ao mesmo tempo, a gente, como cidadão de Jundiaí, apesar de eu morar em Várzea, mas eu militei em Jundiaí a vida inteira, com muita tristeza que a gente vê o Paulista chegar na situação que chegou, não por culpa de vocês, fiquem claro, porque eu já falei fora do ar aqui, vocês são heróis para mim, que estão aí lutando, mas o que eu gostaria de saber, Rodrigo e Rafael, de vocês vocês estão recebendo algum apoio daqueles antigos heróis que o Paulista tinha de Jundiaí, que sempre se colocavam como salvadores da pátria? Eu não vou citar nome para não deixar ninguém melindrado, mas quem é torcedor do Paulista sabe das pessoas que eu estou falando, porque nós chegamos a ver o Paulista campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro da Série C, Paulista disputou Libertadores das Américas, vice-campeão paulista, campeão do interior várias vezes. Então é um clube muito grande para a gente chegar hoje e ver praticamente dois meninos perto de mim, vocês são meninos ainda, tomando a frente. Eu acho que isso é uma vergonha para Jundiaí, para a indústria, para o comércio, para os executivos aí. A gente sabe que a prefeitura não pode tirar dinheiro dela, mas ela poderia muito bem indicar pessoas para favorecer e contribuir para o nosso retorno, porque, gente, o futebol hoje ele não é só futebol, só ganhar. A gente sabe que futebol tira criança de rua, futebol evita drogas, tem briga sim em todos os lugares, mas nós estamos carentes disso na nossa região, uma região tão grande. O que vocês poderiam dizer disso? O que vocês esperam desse futuro? Porque, como vocês disseram, claro que para fazer uma casa depende do alicerce, não podemos começar pelo telhado. Mas o que vocês esperam no futuro? Vocês acham que é possível que se reverta essa situação e que um dia a gente possa ver o Paulista? Eu sei que isso é o sonho de vocês, como é o nosso, mas falando realisticamente, isso é possível? É possível, a gente tem muita esperança e trabalha muito em prol dessa recuperação do clube. A gente já vê um avanço nesses 4 anos, de 2020, da pandemia até hoje. O primeiro desafio foi deixar o clube vivo. Então a gente comemorava cada mês de sobrevivência ali pela dificuldade que tinha. E essa situação ela foi evoluindo. Hoje a gente vê a camisa do Paulista ela cheia de patrocinadores. Os muros de estádio pintados com patrocínio, redes sociais com patrocinadores. Recentemente, em dezembro, a gente teve uma parceria com a Continental Pneus, uma empresa grande da nossa região, que trouxe o Zé Roberto e fez uma palestra ali para as categorias de base do clube, que envolve muito o que você falou na parte da criançada, esse trabalho social. Uma palestra fantástica e com apoio de uma empresa da nossa região, né? Então, essa construção ela é a longo prazo. Não vai ser de um dia para o outro que vai chegar um monte de empresa e patrocinar o clube. Mas esse pontapé foi dado, né? É claro que quando tem muito resultado favorável dentro de campo, isso acelera o processo. Sim. Né? E como a gente está nesse trabalho de reconstrução, o último produto vai ser o campo. As empresas que entendem esse processo, elas não abandonam o clube.
a gente vê marcas aí como Boa, Sajotur, a Delphi, Nova RH, a Best Nacional, entre outras aí, que estão junto com o Paulista e não vão abandonar, né? Eles entendem esse processo. Outras empresas da cidade poderiam sim colaborar e empreender, mas eu entendo isso que é um processo que se vai dar com o tempo, né? Você conquistar uma credibilidade, isso é lapidado dia a dia. Então a gente tem que provar que o Paulista mudou, provar que o Paulista está no caminho de reconstrução. A partir do momento que a torcida, a cidade, toda a região entender essa situação, vira o jogo, né? E você acha que vocês vão ter perna para tolerar esse período que você está dizendo que não é um período tão curto, vai ser uma coisa mais longa? Porque de repente cansa também, né, Rodrigo? É muito desgastante, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Porque a partir do momento que você coloca esse planejamento de, vamos primeiro arrumar a casa, para depois conseguir ter os resultados dentro de campo, a torcida ela quer saber de resultado. Exatamente. Então você vai tomar muita pancada ali, como a gente está tomando e está ficando calejado com isso, né? E só fazendo um parênteses, existe a possibilidade de uma SAF, vocês já discutiram isso, quer dizer, é uma coisa real, pode vir a acontecer também? Pode vir. Então assim, o trabalho que a gente faz hoje é orgânico, né? Vamos dizer assim, é orgânico a longo prazo. Claro que se vier uma SAF com investimento financeiro, a coisa acelera, esse processo é acelerado, né? Então, assim, a salvação que pode vir pela SAF, a gente acredita muito. Hoje o Paulista é um clube muito interessante para possíveis investidores, porque é uma região carente, que não vê a hora de ver o Paulista batendo lá em cima. A gente tem um estádio privado, com uma estrutura fantástica, com alojamento, refeitório, academia, tudo dentro de casa, um gramado hoje de excelência, né? A logística da nossa região favorece muito na captação de atletas e também para você ter a exposição da marca. É uma região que consome muito, né? Então assim, e o Paulista está, vamos dizer assim, na baixa. É como se estivesse comprando as coisas na baixa para vender na alta. Isso. Então para um investidor é muito interessante o Paulista. Ô, Rodrigo, nós não sabemos ao certo, eu pelo menos não sei, talvez o grande público do Paulista não sabe. Vocês têm conhecimento total? O que aconteceu? Por que o Red Bull não ficou em Jundiaí? Porque a gente sabe que o interesse era daqui, era de Jundiaí. De repente foi parar, nada contra Bragança, mas se nós olharmos o polo, Jundiaí tem uma visibilidade muito maior que Bragança, certo? O que realmente aconteceu? Vocês já estavam lá nesse período? Não, a gente não estava na gestão, a gente acompanhou da arquibancada ali de fora, né? A gente gostaria muito que desse certo essa parceria com o Red Bull, né? A gente estaria vendo hoje aqui jogos em Jundiaí do Brasileiro, Libertadores, Sul-Americano, enfim. A situação que está o Red Bull. O que mais se comenta é que na ocasião o Paulista deveria estar ranqueado numa competição nacional, né? Então que talvez para eles nesse momento não tivesse sido interessante, mas é uma das versões que a gente ficou sabendo, né? Eles queriam investimento mais a curto embora fosse a prazo. longo prazo, não poderia ser tão longo assim, longo porque o prazo. Red Bull eles não investem tão longo prazo. E isso é uma das situações, né? Mas existem outras hipóteses aí que não deram certo, enfim. Mas é uma situação que se pudesse segurar ali e fazer essa parceria, a história era outra, né? Mas a gente não pode se lamentar também, a gente tem que buscar outras oportunidades, bola para frente, buscar outras situações e, se Deus quiser, vai dar certo aí, uma situação bem favorável. Nós falando em futebol mesmo, hoje o Paulista está em que posição, que categoria que ele disputa e sim, o que vocês pretendem assim, buscar alguma coisa já nos próximos anos? Como que dá para pensar já em termos de futebol? Hoje o Paulista ele depende muito desse ano, com o objetivo de bater no acesso, claro, né? Que subindo uma divisão, o Paulista tem um calendário anual, porque ele joga o estadual e depois uma Copa Paulista. E essa Copa Paulista é que dá vaga ou para a Copa do Brasil ou para a Série D do Brasileiro. Então, para o Paulista voltar para o cenário nacional, ele tem que subir um degrau e jogar essa Copa Paulista. E você tendo o calendário anual, você consegue segurar atletas, você consegue ter mais exposição dos patrocinadores, muda o patamar, né? Então a gente tem o objetivo de subir esse ano. É claro que é um campeonato muito difícil. A gente entende que é o campeonato mais difícil do estadual. Porque tem grandes equipes. Na época do Paulista, assim, grandes equipes estão na mesma situação. Todos os times querem sair dessa situação, então é muito nivelado.
só pode contar com jogadores de até 23 anos, então é uma idade que se iguala, né? Então, assim, muitos jogos as equipes vencem com mais força de vontade do que a parte técnica. Não pode mais os 4 mais equipes mais velhos? Uma divisão acima pode. assim, E aí muda muito. muda, né? você pode os expedientes. Na verdade, hoje o Paulista está na correspondente à 4ª divisão. Seria Hoje isso? seria a quinta. Bezinho, A federação chama de segunda divisão, ela considera a 1, a 2, a 3, a 4 como primeira. E essa Vzinha como uma segunda. Só que a gente entende que é o 5º nível, a 5ª divisão. Porque são 4 degraus para chegar na primeira. Então o grande objetivo é dar pelo menos esse salto. Vocês já estão com uma equipe mais ou menos formada, tem peneira, como que está assim, essa captação de jogadores para começar? E quando começa? A federação não soltou a data ainda de início, mas a gente tem a previsão que começa entre abril e maio, né? A gente já tem uma comissão técnica fechada. A gente não pode anunciar ainda porque esses profissionais estão numa outra equipe, né? Mas a partir do momento que encerrar o vínculo lá, a gente pode anunciar eles. Tem jogadores que a gente já tem um pré-contrato, que também estão disputando a 2, a 3 e essa 4, que acabando essas competições eles vêm para o Paulista. Então hoje temos aproximadamente 7 jogadores que já estão certos para a temporada e outros que a gente está analisando o mercado. Então a gente acompanha muitos campeonatos aí de dia 2, a 3, vai começar agora a 4. Outros estados também nos interessam muito. Então a gente vai acompanhando, tem um analista de mercado que acompanha, o diretor de futebol Wilson também, tem o Juninho, tem uma equipe que busca esses atletas para compor profissional. Não valeria a pena, de repente, vocês fazerem algum tipo de compromisso com o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e trazer jogadores que estão agora, tipo, nós temos a Copa de São Paulo, né? Uhum. Termina amanhã e tem jogadores que estão no seu final, no término, 20 anos, completando 21. Não tem como, de repente, enxertar esse tempo com alguns jogadores desses clubes? Então, né? É difícil. É muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Hoje um atleta sub-20 do Palmeiras ele tem o calendário cheio, sub-20. No Palmeiras ele joga o estadual, ele joga o brasileiro, joga a Copa do Brasil e pode ser ainda convocado para a seleção de base. Além disso, um jogador que está no sub-20 do Palmeiras, ele tem um nível de jogar pelo menos uma Série B de brasileiro. O empresário desse atleta, ele entende que colocar ele na última divisão estadual do Campeonato Paulista é um desmérito ou vai desvalorizar o atleta, como se fosse punir o atleta. Então, né? E na verdade seria um aprendizado também. A gente entende, né? E para o atleta sair do mundo que ele está hoje de Palmeiras e vir para o Paulista, é um abismo de diferença hoje, a realidade. Então, por isso que a gente vê muita dificuldade em trazer jogadores dessas equipes. E também o nível técnico é muito diferente. Esses jogadores têm muita técnica. Essa divisão que a gente disputa é força física, é pau a competição. Então tem que ser jogadores cascudo, que está acostumado a jogar em campo... Com essa idade. Com essa idade, que está acostumado a jogar com campo, às vezes com buraco, Eu sabe? sei como que é isso, é recebido, às vezes tem também todo... A esfera ali é pesada, né? Os caras são matreiros, eles querem, ninguém quer Então perder. é uma divisão que exige jogadores desse perfil. E às vezes um jogador de um Palmeiras, Corinthians, São Paulo, é mais técnico, tem mais uma outra pegada de futebol. Perfeito. Então eu vou só para acelerar um pouquinho, eu queria falar, você vai ter um custo maior, lógico. Hoje você tem um apoio do sócio-torcedor, vocês têm esse trabalho lá, está melhorando, como é que está essa situação? E depois a gente pergunta como é que as pessoas podem ajudar vocês, você já está finalizando aí já um tempinho, se quiser fazer uma colocação, vamos aí com... Primeiro, tem a questão do custo e sócio-torcedor. Sim, hoje o Paulista tem um sócio contribuinte, né? É uma anuidade que ele paga, se associa, mas assim, é um programa muito pequeno por conta da contrapartida hoje, né? Então, como você tem um calendário muito curto e você não tem um clube social, uma sede social, por exemplo, para oferecer uma piscina, uma quadra de tênis, uma academia, associar-se hoje para o Paulista seria mais no ímpeto do coração. Do coração, né? exatamente. Naquela questão que nós até conversamos antes, do apoio mesmo por amor, né? Você evoluindo nas divisões, tendo um calendário maior, tendo mais apelo e para trocar isso com o torcedor, eu acredito que isso melhora.
né? Então tudo depende do bom estágio do clube, independente da divisão que ele estiver, mas que ele tenha um calendário mais contínuo, né? Isso atrelado a patrocinadores, a outras situações dentro do próprio clube, né? Como eventos, a própria loja com descontos, né? Então isso daí ele vai ser aumentado, né? Então, com alguém quiser ajudar, o que pode fazer? Pode entrar em contato com a equipe de marketing do clube, né? Tem os contatos nas redes sociais, pode entrar em contato pelo Instagram, Facebook, presencial ou por telefone. A gente também faz um trabalho de ir atrás também de possíveis patrocinadores, então é um trabalho bem intenso, né? Para a gente conseguir fechar a conta do clube. A gente tem diversos patrocinadores, são permutas também. Então, assim, qualquer comércio, qualquer empresa pode ajudar o Paulista. Não tem uma contribuição mínima, não. Qualquer apoio ao clube hoje é muito bem-vindo e tem uma contrapartida. Aquele cenário do Paulista, sempre estender a mão, ajuda que é um coitadinho, não. A gente entende que investir no Paulista é um negócio. Então quem investe no Paulista tem uma contrapartida, ou disposição da marca, ou de novos negócios. Então sempre tem uma direção de contrapartida para quem apoia o clube. Eu gostaria de fazer uma menção, nós estaremos também recebendo aqui junto com vocês o Juarez Aida, que é o presidente do conselho, é isso? Hoje ele compõe a mesa diretora do conselho. É um varzino que também é um torcedor paulista, ferrenho, apaixonado, não só ele como a família. Ele não pôde comparecer por questões de trabalho, mas a gente deixa aqui um grande abraço para ele. E dizer a vocês, Rodrigo, para encerrar da minha parte, que apesar de estarmos localizados em Várzea, nós somos jundiaienses de coração. Paulista sempre foi o nosso segundo clube, claro. O meu chegou a ser o primeiro, porque eu tive o privilégio de vestir essa camisa e lembro de grandes nomes que passaram por aqui. Mas nós estamos à disposição para ajudá-los naquilo que for preciso e que estiver do nosso alcance. Nós não queremos nada de retorno de vocês, a não ser a amizade e de um dia poder participar, quem sabe, de um brinde aí, voltando o Paulista naquele lugar que ele nunca deveria ter saído, né? Que é uma região, como eu falei, maravilhosa, e a gente precisa ter um time profissional. Haja visto que nós temos do lado Campinas com 2, que também tiveram grandes dificuldades, mas estão passando, estão retornando. O Guarani hoje já quase subiu ano passado. Agora, o que eu não me conformo, você vê um Novo Horizontino com 45 mil habitantes em Novo Horizonte, um time que fez 66 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Mirassol, que é outra cidade que eu acho que é até menor, e que também fez os mesmos 66 pontos, né? E não subiu por um ponto. Né? E a gente vê o Paulista disputando hoje uma 5ª divisão, como você falou. Isso é muito triste. Eu espero que toque o coração dos jundiaienses, de toda a nossa região, e que a gente possa, sim, estar ajudando vocês naquilo que nos é possível. A nossa casa está de portas abertas. Muito bom, né? A gente também fica muito feliz pela oportunidade, pela parceria e amizade, né? É muito importante expor cada vez mais o Paulista, para a nossa região entender a real situação e como pode ajudar, né? A gente vê a força que tem a Várzea Paulista também, né? Como comentou do Juarez, é um grande amigo, um conselheiro que apoia muito o Paulista, a família inteira apaixonada. A gente vê também, sempre no Jaime Sintra, até fora, jogos fora de Jundiaí, aquela faixa lá, Paulista, Várzea mais Paulista. Gil do Cantelli, que nós citamos. Então tem uma força muito grande, tem muitos também integrantes aqui da raça tricolor que moram na Várzea Paulista e que está todo o jogo. Essa força que tem a Várzea e a região em prol do Paulista ajuda demais. É uma força muito grande. O Paulista deixou de ser só de Jundiaí, é de toda a região. Sim, né? É um patrimônio regional. Patrimônio regional, não é só Jundiaí, né? Então a gente vê muitas sendo aqui na Várzea, você vê um monte de gente que conhece do Paulista. Né? A gente tem uma escolinha do Paulista aqui na Várzea também. Então o Paulista, eu vejo que o Paulista se sente abraçado pela região, né? E claro, a gente não vê a hora, essa ansiedade de ver o Paulista lá em cima. Acho que é uma ansiedade de toda a região que não vê a hora de ver o Paulista bem, ganhando jogos, estádio lotado, aquela energia lá antes das partidas, né, em volta do Jaime Sintra, aquela coisa que só quem é torcedor de verdade, quem participa ali sabe, essa sensação, como é bom ver o Paulista forte. Com certeza. Está no caminho, como o Guarani também passou dificuldades, a Ponte Preta, Ituano, enfim, a gente vai chegar lá. E eu vejo que é questão de tempo, de muito trabalho, de juntar força, de
de muitas pessoas, empresas, mas a gente vai chegar lá. Perfeito. Ok. Então, nosso agradecimento especial, Rodrigo, Rafael, Netinho. Esse bate-papo foi muito legal. E a gente espera realmente que as pessoas ajudem. Paulo, estão à disposição também. Não, muito obrigado. Você tem que agradecer, Neto, Marcos. Muito obrigado. Né? Agradeço, muito obrigado pela acolhida aí. Sucesso para o jornal, também um patrimônio. E vamos evoluir. Se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu.